Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Você Pode, um podcast que traz histórias incríveis de mulheres líderes e empreendedoras. São histórias de inspiração, de muita inspiração para tantas outras mulheres que buscam se encaixar no meio de trabalho e muitas vezes não sabem nem por onde começar. Eu tenho certeza que alguma convidada vai trazer algo engrandecedor que fará toda a diferença em algum momento da sua vida. E hoje, gente, eu estou extremamente honrada em receber uma figura inspiradora do mundo do teatro e da arte, Ana Regis. Ela é mãe, feminista, atriz, dramaturga, diretora, professora de teatro. A Ana traz consigo uma jornada de 3 décadas de palco, onde não apenas interpretou, mas também moldou histórias que ecoam mentes e corações do público. Ela é graduada da UFMG e mestra em teatro. Ela não se limitou apenas aos holofotes. Com coragem e paixão, ela tem explorado os bastidores, escrevendo peças que desafiam convenções e dirigindo produções que provocam reflexões profundas. Sua arte não apenas entretém, mas também educa e transforma, destacando questões urgentes como violência contra a mulher, o empoderamento feminino. E hoje, gente, nós vamos mergulhar na jornada de Ana Regis. Então preparem-se para uma conversa inspiradora, enriquecedora. Olá, Ana, seja muito bem-vinda ao Você Pode. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Érica, espero que seja inspirador mesmo. Para mim já é uma delícia estar aqui, já estou muito inspirada. Que bom, nós estamos muito felizes de você ter vindo, viu? Ana, você poderia nos contar um pouquinho sobre a sua jornada no teatro, desde os seus primeiros passos até os dias de hoje? Bom, é uma longa história. Eu faço teatro há 30 anos, profissionalmente, mas a coisa começa lá na infância, né? Os estímulos que os pais dão, né? Então, meus pais sempre me colocaram em escola de dança, depois mais tarde de teatro, a gente frequentava teatro, então sempre teve esse estímulo para coisa das artes. Uhum. Aí teve uma coisa curiosa que eu fiz, eu fazia ensino médio, na época chamava científico ainda, né? E aí teve um teste vocacional, na época as escolas ofereciam, não sei se ainda. É verdade. E aí foi muito engraçado, porque o teste tinha perguntas assim: o que você prefere? Fazer, organizar um arquivo ou ir ao cinema? Aí você pensa, né, um adolescente de 16, 17 anos vai responder o quê? E aí, no final das contas, deu atriz de teatro ou cinema. Não sei se eu fiquei com isso na cabeça, se isso me induziu alguma coisa, mas o fato é que as artes sempre estiveram presentes na minha vida. O meu trabalho com teatro, a minha formação, ela foi bastante autodidata. Assim, eu fiz cursos livres, depois nós montamos um grupo, éramos eu, Nina Caetano, que hoje é professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana Muniz, que hoje é professora da Universidade Federal da UFMG, né, de Minas Gerais. Só fera, né? O Júlio Maciel, que é ator do Grupo Galpão. Eu, Lenine Martins, também, que é professor de teatro do Cefat. E ali nós tínhamos um grupo em que nós ensaiávamos de segunda a sexta, de 6 da tarde às 10h30 da noite. Nosso primeiro espetáculo foi teatro de rua, era um espetáculo de rua, eu fazia um palhaço, um clown, um menino. Olha. E com muita acrobacia, muito bem a linguagem da rua, assim, meio circense, assim. E depois a gente também foi pro palco, fazer espetáculos de palco. Em 99, eu fui pro Galpão Cine Horto, que foi um marco na minha vida. Eu já convivia bastante com vários grupos da cidade, inclusive o Grupo Galpão, mas o Centro Cultural do Grupo Galpão, que é o Galpão Cine Horto, é um centro de desenvolvimento de criatividade, de pensamento sobre criatividade, sobre arte. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com fazer dramaturgia, né? Até então eu era só atriz, e ali foi
laboratório mesmo, assim, para atriz que eu iria me tornar. Eu brinco que eu sou uma atriz avulsa, mas eu sou uma atriz independente, eu não sou vinculada a nenhum grupo. E ali também eu aprendi a produzir, porque o artista, ele não é só a pessoa que está lá no palco ou só lá na tela, né? A gente tem que correr muito atrás e tudo. Então, tudo isso que me trouxe até aqui hoje. Que legal, Ana. Muito legal essa história. Ana, e sobre a peça Peixes? Peixes tem uma trajetória impressionante. Já ganhou prêmios e foi adaptada também para livros, né? E cinema também. Como que surgiu a inspiração para criar essa obra tão impactante assim? A inspiração não foi alegre, né? Eu tive uma pessoa muito próxima, uma amiga muito querida, que era casada há 7 anos, ia fazer 8 anos de casamento, e de repente, a gente nem imaginava, ela voltou para casa da mãe e relatou que ela tinha sido agredida fisicamente pelo marido, e o marido, Érica, era um querido. Meu Deus. Ele era um cara incrível, assim, gentil, simpático, sorrisão, prestativo, inteligente, muito gentil com a gente, assim, sabe, assim. A única pessoa que não ia muito com a cara dele era a mãe dela. Mãe sente, né? E a gente falava assim, tá implicando, deixa pra lá e tal. Ciúme, né? E não era. E aí, essa amiga minha, a única pessoa de fora que teve acesso a essa situação além da família fui eu. A gente é muito amiga. E ela... A única coisa que eu conseguia falar pra ela, Érica, era assim, você vai separar, né? Eu só falava isso. Você vai separar. Eu queria isso. Era a única coisa que eu conseguia falar. Tipo, pra mim não tinha outra saída. Você tem que separar. E aí eu percebia que ela... Eu falava pra ela e eu percebia que não fazia efeito. Era como se eu não tivesse... Ou ela não está escutando, assim... E ela era muito apaixonada por ele. E aí eu comecei a me informar sobre como ajudar uma pessoa, uma mulher violentada. Aí eu comecei a ter acesso a uma coisa que se chama ciclo da violência. Ciclo da violência doméstica, que eu não sabia que existia. Não sabia como que é isso. O ciclo, ele se repete, estatisticamente ele é real em todos os lugares do mundo, e ele tem um início. Então o homem, geralmente é homem, né? Mas tem violência doméstica também em casais homoafetivos, entre lésbicas, enfim. Mas o companheiro, ele começa com o assédio psicológico, moral, que é aquele silencioso, que é muito difícil de perceber. Verdade. A gente naturalizou muito, eu que sou dos anos 80, muita coisa que a gente escutava era naturalizada e que hoje é crime, é importunação. Já não cabe mais. Então, é muito difícil você perceber esse assédio moral e psicológico. E ele vai minando a autoestima da mulher, ele vai minando a coragem da mulher, ela começa a achar que isso se repete. Ela começa a achar que ela não é suficiente, que ele tá com ela por que ele tá com ela, se ela não é tão boa assim, mas aí ela começa a ficar dependente emocionalmente, ele começa muitas vezes a falar, ninguém vai querer ficar com você, só eu. Essa violência moral e psicológica, ela vai evoluindo, se é que a gente pode chamar isso de evolução, para uma violência que começa às vezes só verbal, vai crescendo para uma violência verbal, essa violência no jeito de falar, às vezes dá uma pancada numa mesa, um soco na parede, são coisas que são ameaçadoras, que amedrontam, que vão minando esse lado emocional da mulher e psicológico. E aí a coisa ela culmina na violência física. Já é tudo Muitas ciclo, né? vezes esse ciclo termina no feminicídio. Muitas vezes. Não é uma ou duas vezes. É muito triste. É muito triste.
Muito triste. Né? Aí tem vários tipos de violência. Tem estupro dentro do casamento, tem essa violência moral. Ela muitas vezes vai para o lado profissional da mulher, de ser desqualificada pelo homem. Tem muita violência patrimonial. O homem toma conta da conta bancária da mulher, das contas da mulher, sabe? Emocional, dependência emocional. Financeira e tal. E aí, para a mulher sair desse ciclo é muito difícil. Não é uma coisa simples. Então não é você chegar e falar, você vai separar, né? Não é simples. Né? Então ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de estrutura financeira, ela precisa de apoio, de rede de apoio, familiares, amigos. E muitas vezes a mulher é desacreditada. Então, por exemplo, esse rapaz, que era companheiro da minha amiga, a gente não desacreditou dela. A família, graças a Deus. Mas há muitos casos que falam assim, que isso, ele é maravilhoso, tá louco, você que é. É verdade, tem muito disso. Entendeu? Tem muito disso também, né? Ele falou, né? Ele já tinha toda aquela... Ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso pra todo mundo. Lindo, ainda era lindo. Mascara as coisas, sabe? A aparência. E aí a gente tá falando aqui de um ciclo de violência entre casais, violência doméstica. Mas a violência, ela se estende no trabalho, né? Tem pessoas que fazem parte de um ciclo de violência dentro do trabalho. Na verdade, não existe só violência dentro de casa, não, né? A de dentro de casa é mais grave, porque ela é muito velada. No trabalho, você tem mais chance de ter testemunhas, de pessoas verem, de você sair, de você conseguir sair. Às vezes a mulher tá ali dentro de um casamento que tem filhos, às vezes ela não tem pra onde ir. A lei é muito machista, então se uma mulher sai de casa porque está sendo violentada e não consegue provar que foi violentada, é dado como abandono de lá, ela perde a guarda dos filhos. Então, são muitas questões que para a mulher romper esse ciclo. Sim. Aí o que acontece? Aí o cara bate na mulher. Aí ela briga, eles separam, ele sai de casa, ou eles ficam ali emburrados. Daí um tempo o cara se arrepende. E aí ele fala, desculpa, não vai acontecer de novo. Eu quero perdi a cabeça, nervoso, né? E aí a pessoa volta. E aí começa de novo. Por isso que é esse ciclo, né? E aí eu comecei a entrar nesse universo, sabe, Érica? Assim, ele é muito vasto. Entre janeiro e junho de 2023, a cada 6 minutos, uma mulher ou menina de até 14 anos, então de 14 anos para cima, foi abusada no Brasil. Meu Deus. 6 minutos, não são 6 meses, 6 dias, 6 horas, 6 minutos. É muito absurdo. É muito. E é um mal social global. Então eu tive a oportunidade de sair do país com peixes, né? Então eu fui para festivais que tinham pessoas do mundo inteiro na Europa. Pessoas do Marrocos, da Rússia, pessoas que legal. Dos Estados Unidos, das Américas de uma forma geral, Canadá. E é uma realidade isso que eu ia falar, você vê que é uma global, realidade, né? assim, o mundo foi feito pelos homens para os homens. As mulheres, elas estão conquistando o lugar delas. E é difícil porque os homens não querem abrir mão. Né? Ainda está naquele lugar. Ainda tem isso, né? Infelizmente, né? E aí, entrando nessa coisa das estatísticas, vendo essa coisa do ciclo, aí eu comecei a ler relatos. E eles são muito parecidos. Então, o ciclo realmente faz sentido. Eu comecei a ler relatos de mulheres reais. E alguns relatos, um especificamente, que era de uma menina que é abusada dentro d'água. Ela está num açude, com a família, num piquenique, um almoço, assim, uma saída de campo, vamos dizer assim, né? Tá passeando, e aí ela tá com um tio, e esse tio abusa dela sexualmente. Ela com 9 anos. Nossa. E ela não sabia nadar. E ela estava no fundo, no colo do tio. Então ela não teve alternativa. Ou ela, instintivamente, ela entendeu: se eu largar ele aqui, eu morro. Né? Então, esse relato me marcou muito. A mulher agora tem quase 60 anos. Nossa. Ela só foi falar 30 anos depois para a família. Então, ela guarda a coisa. Quando ela falou que ela era criança, ela foi silenciada pela própria mãe, pela avó. Tipo, não fala pra ninguém, isso a gente não comenta, deixa isso pra lá, né? Por isso a importância da educação sexual na infância, né?
na escola, quando a gente fala... importante, né? E a gente tem que ter um discernimento, que a educação sexual para crianças não vai falar de sexo. Claro. Vai falar de prevenção, tipo, aqui ninguém encosta. Isso, né? Tem todo um jeito, Tem todo um jeito. Para a criança identificar quando tem alguma coisa errada. Sim. Porque a criança sente. Mas ela não sabe o que é. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Até porque a pessoa está fazendo escondido. E sempre, Érica, no abuso infantil, sempre é alguém muito próximo. Próximo, né? É gente de dentro de casa, triste, da vizinhança. Meu Deus. É gente da família. É sempre. Ou seja, alguém e também a criança é alguém que a criança também tem alguma intimidade, né? Para ela chegar tão próxima assim. Né? E aí, esses relatos ficaram na minha cabeça. Eu fazia terapia na época, ainda faço até hoje. Na época, eu só falava disso. E com essa minha amiga, eu tentando também, entendi que era muito importante eu escutá-la, ao invés de eu falar. E graças a Deus ela conseguiu sair, voltou, mas depois saiu, conseguiu sair. E com esses relatos eu estava tão impregnada de tudo que eu tinha lido, assim, eu fiquei um pouco obsessiva, pra falar a verdade. Imagino. Que eu acabei sentando e escrevendo o texto. Olha só. E aí, foi numa sentada, mas numa tarde que eu escrevi, assim. E depois eu cortei, tinha muito mais personagens e tal, depois eu cortei. Enfim, foi dessa forma que eu cheguei no Peixes. Que legal, Ana. E qual que é a mensagem central que Peixes busca transmitir para o público, especialmente em relação a questões sociais abordadas na peça? Quando eu fiz para... Eu achava que era uma peça para mulheres. Eu achava que toda mulher tinha que assistir Peixes. E, de fato, toca muito as mulheres, né? Então, assim, todo espetáculo tem muita gente que chora. Eu recebo muitas mensagens no direct, no Instagram. Eu recebo relatos de violência, eu recebo relatos de encorajamento, né? Da mulher perceber que ela não está sozinha, sabe? Mas o meu objetivo era no início era esse, assim, era tipo, mulheres, estamos juntas. Sim. Né? Assim, tem mais gente que sofre isso. Acho que a gente pode se ajudar. Né? Estou aqui, posso ouvir. Né? A Cláudia é uma personagem fictícia, é um solo, né? O espetáculo é um espetáculo solo. Eu convido uma pessoa da plateia para fazer o papel assumir a figura de um médico. A peça se passa num consultório médico, numa consulta médica psiquiátrica. Ela está internada num manicômio judicial, que hoje chama hospital de custódia, que são para onde vão pessoas que cometem crimes, mas que têm um diagnóstico psiquiátrico. E ela mata o marido. Ela matou o marido dela. Só que ela é uma vítima de violência ao longo da vida inteira. Então, eu peguei relatos reais de mulheres, histórias reais, e juntei todas numa personagem só. E aí eu fiquei com muita dúvida, que eu fiquei assim, será que a mulher passa tanta violência assim? Eu na minha inocência, assim. Será que é tudo isso para uma só? Será que vai colar? E é muito... Dentro dessa história do ciclo da violência que eu te falei, tem também a história da perpetuação da violência. Então, é muito comum crianças que sofreram abuso na infância naturalizarem violência na fase adulta. Às vezes por carência, às vezes porque... Às vezes a criança ela não foi violentada só sexualmente ela em si. Às vezes ela ela é testemunha de uma violência doméstica, de um pai que bate na mãe, ou que desrespeita, né? Esse assédio ali, também né? É uma violência. E a criança está sofrendo, ela testemunhando, ela está sofrendo aqui. Então eu acho que no primeiro momento era isso, assim, de não estamos sós. Mas ao longo do tempo, eu já fiz mais de 100 apresentações do espetáculo. Ao longo do tempo, e com a presença de homens na plateia, eu fui entendendo a importância de homens assistirem. Porque tem muitos homens que não... É muito difícil o homem se colocar no lugar da mulher, assim, pra entender. Tanto que tem muita gente que acha assim, tá no casamento, por que quer? Sem vergonha, sai desse casamento. Não entendem que tem um ciclo da violência. Julgam. Quantas vezes, olha, na minha época, a expressão mulher de malandro, ela gosta de apanhar, mulher de malandro. É verdade. Entende? Ela gosta, né? Ela gosta, por isso que ela tá no casamento. Claro que não gosta, gente. Entendeu? Então, eu acho que o espetáculo, ele sensibiliza de alguma forma essa plateia masculina para esse problema grave, muito grave, muito grave.
Então não foi uma peça, não serviu só para as mulheres, você viu que tinha um público muito mais amplo, né? Sim. Muito mais amplo. E que precisa também, é como você falando, às vezes você está dando aquele alerta para as mulheres, mas os homens às vezes são os mais precisam ser alertados. Precisam ser alertados. Eu faço um trabalho voluntário também, sabe, Érica? Eu pego o espetáculo e vou para comunidades, para onde me chamam, os lugares que tem. Porque o espetáculo ele é muito simples, é uma mesa e 2 cadeiras. Porque você faz é só você, né? Só você é tudo lá, né? E assim, claro, eu não levo luz, claro que a experiência, cultura, né? A experiência dentro do teatro, ela é muito mais completa, claro, né? Você tá numa caixa preta, escuro, vendo a luz, né? Quando eu vou para esses lugares, às vezes eu nem levo o cenário, às vezes eu pego uma mesa e as cadeiras tem lá. Mas aí normalmente você vai numa escola? Já fui em escola, já fui em centro comunitário, já fui em centro espírita, já fui em associação de bairro, já fui no Rio, quando eu estava agora lá no Rio, eu fiquei um mês em cartaz lá em janeiro. Eu fui apresentar no Complexo da Maré. E aí, as comunidades, elas já têm uma organização. A maioria delas. Né? Então, eu vou, escolas de EJA, escola de ensino médio. Eu acredito que o espetáculo é para jovens a partir de 14 anos. Assim, embora eu não fale nenhum palavrão, eu faço uma cena de nudez, não tem nada, mas é violento. Sim, com sabe? certeza. Assim, com certeza. Então, não é que é violento, é pesado. Ele é até lírico, né, o espetáculo, ele tem uma doçura, a personagem é doce e tal, mas o tema é pesado. É pesado. Né? E qual foi a resposta do público e da crítica à peça, tanto aqui no Brasil quanto na Europa? Houve alguma argumentação que te surpreendeu, assim? Na verdade, as reações são muito parecidas, não importa onde. É muito comovente, as pessoas se comovem muito. O meu objetivo inicial, que era dizer, olha, você não está sozinha, eu alcanço, eu consigo tocar as mulheres, eu recebo muito relato de mulheres nas redes sociais, no direct. Então, eu já tive situações teve uma espectadora que ela me escreveu, ela falou assim, olha, eu queria te agradecer pelo espetáculo e eu tô te mandando aqui uma cópia de uma carta que eu mandei para os abusadores meu e das minhas irmãs. Olha. Que eram amigos da minha família. Nós convivíamos. Nós tínhamos um sítio juntos. E aí você não acredita na carta. Ela pegou essa carta, mandou para as esposas, para as filhas, para as netas, mandou para os filhos também. E para eles. Botou todo mundo em cópia. Meu Deus. E ela falou, eu fiquei 30 anos sem tocar nesse assunto. Foi a vez que ela deixou. Quando eu cheguei no seu espetáculo, eu falei, eu preciso pôr isso pra fora. Olha só, então foi através do espetáculo que ela criou a coragem pra falar. E aí descobriu-se que os caras, os homens que abusavam dela e das irmãs, também abusavam de outras primas da família. E um deles, avô, já tinha abusado da neta. Entende? Então, assim, ela trouxe uma coisa à tona que talvez tenha salvado as próximas netas de um trauma. Com certeza. Né? E alertar uma mãe, olha, isso acontece dentro da sua casa. Foi preciso ela assistir o seu espetáculo. Para fazer isso. Tive um outro relato também muito bonito, assim, foi uma jovenzinha, ela devia ter uns 17 anos, assim. Ela foi assistir o espetáculo, chorou demais, no final do espetáculo ela veio me abraçar, assim, ela chorava, soluçava, assim, abraçada comigo, assim, e chorava, e foi embora. Aí quando foi, no dia seguinte, foi lá no Teatro Marília, no dia seguinte ela foi, e aí ela foi me cumprimentar no final, e ela tava com uma senhora, ela falou, essa é minha mãe, aí ela já tava mais calma, né? Mais estruturada, assim, a mãe muito abalada, muito abalada. Aí, beleza, foram embora. Quando foi no meio da semana, ela me mandou um direct falando, olha, eu queria te agradecer, porque quando eu vi o seu espetáculo, eu vi a importância que era eu falar o que eu estava passando. Eu tenho um primo que mora na minha casa desde que eu tenho 13 anos, eu tenho 17, e desde que ele chegou na minha casa, ele abusa de mim. Ele veio estudar, fazer faculdade, eu era uma criança. E ele abusa de mim. E eu nunca contei. E aí eu tinha medo da minha mãe não acreditar em mim, porque ele era o primo querido, mais velho, da avó, nananã. E aí ela falou, eu levei a minha mãe,
Minha mãe ficou muito emocionada, e aí eu contei pra ela. E aí ela acreditou em mim. Nossa, eu tô até arrepiando, mano. Tô toda arrepiada. Então, assim, realmente. são alguns, mas são vários, Érica. Mas pra você deve ser muito bom também ouvir. É muito gratificante. Mas às vezes eu não tenho muita estrutura pra isso. Às vezes eu vou pra terapia. Vou tratar na terapia, né? Mas esses lugares que eu vou de forma voluntária, eu brinco com quem me chama ou com quem eu falo, eu queria ir aí e tal, assim. Eu falo assim, o único pagamento que eu quero é uma roda de conversa depois do espetáculo. E aí, geralmente, eu convido ou uma psicóloga, ou alguém de serviço social, geralmente alguém da própria comunidade, para me acompanhar nessa conversa. Que legal. E invariavelmente acontecem relatos. Invariavelmente. Mas acontece em roda, assim, elas conseguem colocar aquilo ali para todo mundo ouvir? Consegue. Colocam. E é uma libertação, Érica. Depois que elas falam, aí quando acaba... E às vezes nem nunca falou. Nunca falou. Olha só. E quem está passando por isso, é muito importante que busque alguém de confiança para conversar sobre o assunto. Quem está dentro desse ciclo de violência. Porque às vezes não sabe que está. Às vezes sabe. Às vezes sabe nem que está passando por violência. Acha que está só ruim a vida. Entendeu? E aí quando vai ver, assim, sabe, tentar distanciar um pouquinho, às vezes levar a isso. Que legal, né, Ana? Saber que uma peça, né, que você tirou ali de uma tragédia, né? Eu chamo de tragédia. É uma tragédia, porque marca a pessoa para sempre, né? Apesar de você falar, é muito pesado, tá, mas você passou de uma forma que... Tem um lirismo ali, uma beleza. De um jeito que fez com que né, tocasse no coração de muita gente. Sim. E até esses relatos aí eu acho que se fosse eu no seu lugar também ia ficar muito feliz de ter libertado algumas mulheres, né? Sim. De libertado algumas pessoas. A gente sabe que isso também não acontece só com mulheres, né? Sim. Existem meninos também, muitos, né, homens também que passam por isso. Então, eu contar uma coisa? Sim, eu ia até te perguntar se você tinha algum relato. Eu fiz uma apresentação em São José dos Campos e era uma mostra de teatro e tinha o fotógrafo oficial da mostra. E o fotógrafo, na hora que eu fui trocar de roupa para depois voltar para a conversa, tirar o figurino, né? Ele me parou. Ele falou, me desculpa, eu não consegui fotografar seu espetáculo. Eu fui abusada exatamente embaixo d'água. E nós, homens, nós não podemos falar. Vocês já estão começando a poder falar. Nós não podemos, porque se quem abusou da gente foi um homem, isso coloca em xeque a nossa masculinidade. E no meu caso, eu sou homossexual. Se eu falar isso para alguém da minha família, por exemplo, vão falar que eu virei gay por causa disso. Sendo que ninguém vira gay, né? É uma condição. Então ele falou, eu já era gay. Não foi isso que fez, né? Mas os homens que são heterossexuais, que não são homossexuais, que já sofreram abuso, a maioria não fala porque põe em xeque a masculinidade deles, a heterossexualidade deles. E não é pouco, não. É muito. E para os homens ainda tem esse empecilho do machismo. Entende? É triste, né? Muito triste, muito triste. A crítica, assim, o espetáculo ele foi muito bem recebido pela crítica. A crítica especializada em teatro, não só aqui de Belo Horizonte, mas de festivais que eu fui, publicações, tem sites especializados em teatro que fazem críticas, né? Então, assim, artisticamente ele foi muito bem recebido. Então, de crítica ele foi muito bem, de público eu tenho a sorte dele sempre estar cheio, graças a Deus. Vira e mexe, ele esgota. E na Europa, também foi muito bem de crítica. Aí são os críticos dos festivais, né? Também foi muito bem aceito. E de público, aí eu tinha o empecilho da língua. Tá. Mas de público, vinham pessoas falar comigo assim. Eu fiz o espetáculo. Nem intérprete, eu fiz um espetáculo em espanhol. Você fez em espanhol? Então, quem entendia espanhol conseguia acompanhar. E as pessoas que vieram me abordar, os relatos eram iguais. Entendi. Só que assim, nós aqui já estamos avançados, por incrível que pareça. Então a gente já tem uma lei, Maria da Penha, a gente tem a lei aqui, então está mais avançado, você achou que Ó, em Portugal, eu participei de uma roda de conversa com duas
eu não sei se chama deputada lá, mas eram do legislativo. Da política, né? Então criando leis, essas coisas, né? Do legislativo, na política. E elas falaram muito isso, assim, que a Maria da Penha é um norte para elas, em termos de legislação protetiva para mulheres. E que lá eles são muito conservadores, e que ainda vigora o aconteceu entre quatro paredes, nós não temos nada com isso. Que é o famoso em briga de marido e mulher, não meta colher. Olha só. E a gente tem que meter, né? Porque quando a gente pode salvar uma vida. Verdade, com certeza. Quando eu digo leis protetivas, né? Aí eu não estou entrando, por exemplo, na lei de descriminalização do aborto, não estou entrando nesse mérito. É de proteção contra a violência. Contra a violência mesmo, né? E como foi a experiência de ver Peixes se transformar em livro e ter os seus direitos negociados para, quem sabe, um longa-metragem, né? Então, o livro, aqui em Belo Horizonte tem uma editora especializada em textos dramatúrgicos e roteiros cinematográficos. Eles publicam. Os editores foram assistir a peça e me convidaram para fazer parte de uma coletânea de autores contemporâneos e publicar o texto. Eu fiquei feliz demais, porque eu nunca imaginei que eu fosse publicar um livro na minha vida. Que legal! Então, fiquei feliz demais. Com certeza, assim, né? Foi um grande exercício colocar num formato de texto, assim, embora eu não tenha trabalhado diretamente na formatação do livro, mas a formatação do texto, porque eu que falo o tempo inteiro. Você faz tudo. Mas aí tem hora que a minha voz, tem hora que eu dou voz para a avó, tem hora que eu dou voz para o marido, tem hora que eu dou voz para o tio. Então, como colocar isso no texto, assim, foi um pouco mais de cabeça. Foi mais desafiador, né? Tava tudo ali, né? Claro, eu tinha o texto escrito, mas eu tive que organizar essa parte. A primeira temporada que eu fiz foi em janeiro de 2018. Eu fiz 2 apresentações em dezembro de 2017 e a primeira temporada em janeiro de 2018. Nessa temporada, 2 pessoas vieram me procurar para pensar numa adaptação para cinema. Primeira temporada. Um queria fazer um curta e o outro queria fazer um longa. Curta-metragem, né? Que ali até 20 minutos e o outro queria fazer um longa. Quando foi em 2021, 22, voltamos da pandemia, a Renata Sete, que é uma diretora, ela é mineira, ela é daqui de Belo Horizonte, mas ela mora em São Paulo há muitos anos. Ela assistiu e ela trabalha com violência doméstica. Assim, a pesquisa dela em cinema é violência doméstica. Ela faz parte do Mulheres do Brasil, que é da Luísa, do Magalu Luísa, assim. E ela já estava em processo de criação de um documentário, que é uma trilogia, são 3 filmes. E aí ela me propôs, ela falou, queria comprar os direitos do seu espetáculo, queria fazer um filme, adaptar e tal, mas eu queria que você estivesse junto na escrita. E aí nós já nós já fomos selecionados em 2 editais, um de consultoria, e agora a gente está no edital de desenvolvimento. E aí a gente também se juntou com uma produtora de audiovisual daqui de Belo Horizonte, que se chama Limonada Content House, que é uma produtora só de mulheres. São meninas jovens ali, ainda na faixa dos 30, assim. Nem todas, algumas nem chegaram ainda nos 30. Competentíssimas, assim, com uma visão de negócio, entendendo a questão da economia criativa, de uma seriedade, assim, uma objetividade. Eu estou muito impressionada com elas. É muito valorizado que o roteiro venha da peça e que a peça seja tão bem sucedida. Então, isso enche os olhos de quem pode se juntar a nós para realizar o filme, que não é uma coisa assim. Ana, e conta pra gente aqui quais são os seus próximos projetos no teatro ou alguma outra área artística. Nós podemos esperar mais alguma obra que aborde essas questões sociais tão importantes como Peixes? Então, para falar a verdade, logo que a gente entrou na pandemia, assim, o tema é pesado, né, do Peixes. Aí eu falei assim, nossa, não quero mais fazer nada pesado, não quero fazer uma comédia, não sei o quê. Porque essa coisa pesada e tal.
Chega de terapia, né? Chega de fazer terapia. Mas assim, aí quando voltou tudo e tal, que a gente meio que voltou ao normal, assim, né? A gente se aprumou novamente, assim. Peixes é um espetáculo que eu quero fazer a minha vida toda. Eu brinco que enquanto eu subir naquela mesa e lembrar o texto, eu vou fazer. Posso estar com 80 anos que eu vou fazer. Porque eu acho que ele é importante, sabe? Verdade. E o teatro, ele tem pouco alcance, né? Por mais que você faça para um teatro grande, de 800 pessoas, né? É muito diferente da TV, que atinge milhões. Ponto na TV ou no rádio são, né, centenas de milhares de pessoas ali, né? Então o teatro é muito artesanal ainda. Então quanto mais eu fizer, eu quero fazer e quero falar sobre isso. E quero que as pessoas conversem sobre o espetáculo, sobre a violência, o tema, né, do espetáculo e tal. E aí tem alguns temas que me circulam, assim, que eu acho interessante. Eu queria muito falar sobre pessoas que são medicadas. E aí eu acho que eu tenho pano pra manga para falar de forma séria, mas também bem-humorada. Isso é uma coisa que eu quero. A gente tem um projeto que se chama A Felicidade é Química. Porque todo mundo é medicado hoje, né, Érica? É verdade. Todo mundo. É verdade. E assim, se por um lado é bom que a gente pode ser, por outro lado tem um consumo desenfreado, né? Qualquer médico receita remédios psiquiátricos, não precisa ser psiquiátrico, antidepressivo, Rivotril. Todo mundo tem um pouco, né? E aí vai, essa é a máxima, né? E nesse momento, eu tô participando de um filme como atriz, que se chama Mamãe Saiu de Férias. Legal. Que é da produtora Glass, em São Paulo, que está sendo feita aqui em Belo Horizonte, com a Dani Calabresa e o Rafael Infante. Eu acredito que esse filme deve ser lançado nos cinemas. Geralmente eles lançam em férias. É uma comédia engraçadíssima, eles são ótimos, divertidíssimos. E eu acho que geralmente essas comédias são lançadas em férias, né? Para as pessoas irem ao cinema e tal. Eu acho que vai ser lá para dezembro, mas a gente nunca sabe, pode ser que seja outubro, que tem um feriado ali. Seja logo, né? Mas é um pouco mais demorado, né, cinema. E tá sendo uma experiência incrível. São mais de 100 pessoas na equipe, assim. Você tá gravando aqui em Belo Horizonte? Tá sendo feito todo aqui. Tudo aqui. Que bem legal, com muitos atores daqui, muitos mesmo, daqui de Belo Horizonte, muitos técnicos, muitos profissionais do cinema daqui. E conta pra gente, Ana, onde que os ouvintes podem acompanhar mais sobre os seus trabalhos, sobre os seus projetos futuros? As minhas redes sociais, eu uso mais o Instagram, mas tudo que eu publico no Instagram vai automaticamente pro Facebook, mas lá eu não interajo. Eu interajo mais no Instagram. Então tem o meu perfil pessoal, que eu uso também para trabalho, que é @AnaRegisDaLuz. Ótimo. E tem o perfil do espetáculo, que é onde eu coloco nos dois perfis, onde eu coloco quando vai ter espetáculo, essas coisas do Peixes, que é @espetáculopeixes. Tudo juntinho ali. Facinho. Então, @AnaRegisDaLuz e @espetáculo Peixes, no Instagram. A gente vai deixar na descrição do vídeo. E para quem perdeu alguma coisa, a gente deixa anotadinho na descrição do vídeo. Existe algo mais que você gostaria de compartilhar conosco hoje, Ana? Nós vamos ter Peixes em setembro. Vou fazer um final de semana na Assembleia, no Teatro da Assembleia. É a primeira vez que eu vou me apresentar nesse teatro. É um teatrinho bem aconchegante, eu gosto muito. Vai ser 25, 26 e 27 de setembro. Mas antes, eu vou estar numa mostra de teatro e direitos humanos na ZAP 18. A ZAP 18 é o espaço de um grupo chamado ZAP 18, que fica no Serrano. Então, vão ter vários espetáculos que abordam questões sociais. Assim como Peixes da Violência Doméstica, né? Você não vai ser com a peça Peixes. Vai ser com a peça Peixes, mas vão ter outras peças também. É uma mostra. Sim, é uma mostra. E aí tem sobre juventudes, tem sobre racismo, tem sobre etarismo. Olha. Que é bem interessante. Né? Tema bom, né? Bom, que é da mesma forma que o Peixe, assim, ninguém tá ali para dar aula de nada. Sim, é uma forma de sensibilizar, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou, nem sabe. Mas às vezes é legal você ver alguma coisa abordando aquele assunto de uma outra forma que talvez
te toque de alguma forma, te sensibilize. E ajuda, né? E sempre vai sair ali ajudando alguém. Eu né? acho que é o mais importante. O mais importante. Que é o mais... Eu queria falar uma coisa muito importante, que eu não sei se... Quando você me apresentou, você falou aí que eu sou feminista. Sou mesmo. Eu já era sem saber. E eu acho que muitas mulheres, elas são feministas sem saber. Sem saber. Muitas mesmo. Eu acho que ser feminista não é necessariamente você ser aquela mulher militante que vai para a praça lutar. Se você puder ir, vá. Mas a gente pode ser feminista nos pequenos atos do dia a dia. Então, por exemplo, quando eu educo meu filho tem 21 anos. Então, a vida inteira, eu sempre falei para ele sobre como lidar com as meninas, como respeitar, como escutar, como elogiar, como valorizar, como chamar para trabalhar, fazer os trabalhos em grupo, né? Aí o primeiro carnaval que ele foi, eu falei, meu filho, se tiver alguém que você está interessado, que tomou uma a mais, que está ali chapada, não fica não, ajuda, cuida, pega o telefone e vai no cinema no dia seguinte. Né? Sabe, ao invés de você ficar porque ela está bêbada, é o contrário, sim, né? Sim. Cuida. Né? Então são coisas assim, para minha filha também, defenda-se, né? Observe o que estão fazendo com você, né? Às vezes a violência ela é invisível, né? Se coloque, né? Se proteja também, não se exponha, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, eu queria deixar isso claro. E queria dizer também que o feminismo não é o oposto do machismo. Machismo é um comportamento. Feminismo é uma luta, é um movimento de proteção às mulheres. Né? E aí aqui a gente está falando só de violência, mas o feminismo, claro, ele também vai abordar direitos iguais, salários iguais, respeito no ambiente de trabalho, essas coisas também. E é muito importante as pessoas entenderem isso, assim, que o machismo ele não é um movimento que é saudável para a sociedade. Ele não traz nenhum benefício. Que benefício que o machismo traz? Nenhum. Eu desafio qualquer pessoa a falar assim, tem esse benefício? Não tem. Verdade. Não tem. É diferente, né? E é um comportamento. Né? Que é possível mudar, assim. Acho que não vai mudar completamente, mas é possível que as gerações que estão vindo... eu também acho possível também. Sabe? E a Ana, para quem não sabe, né, a Ana, ela é muito uma amiga muito querida, né, de muito tempo. Eu não falei isso no início, mas você é uma amiga muito querida, uma pessoa muito especial. Além de ser uma atriz maravilhosa, você também é uma amiga extremamente carinhosa, dedicada, né, uma mãe companheira, tem uns filhos lindos, maravilhosos, né. Gosto muito de você, queria relatar isso, que você mora no meu coração. Né, foi um prazer imenso, né, te receber aqui, não só como atriz, para compartilhar esse momento tão legal, né, que é da história do teatro, dessa peça que eu acho tão importante passar para o público, para as mulheres principalmente, mas também como amiga, né, você é uma amiga sensacional, uma pessoa que eu admiro muito. E a recíproca é verdadeira, Érica, porque eu também te admiro muito. Eu tiro meu chapéu para você. Eu nunca vi. Você é das poucas mulheres hiper corajosas que eu conheço. Assim. Você nunca teve medo de se lançar nas coisas. Né? Eu te acompanho desde que você era novinha. Vamos falar, né? Dessa menininha. Não vamos falar dessa época, não, né? A gente é muito velha. E muito corajosa, com muita fé. Né? Isso acho que move muita gente. A sua história com a Lulu. A Lulu. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, porque a Lulu, para mim, é um milagre de Deus. Já te falei isso. E é mesmo. E ela é essa menina impressionante, né? Assim, de inteligência, de sensibilidade, de talento. E eu acho que isso também tem muito a ver com você, de estimular, de ser exemplo para a Lulu, de estimular. A sua coragem é uma coisa que me inspira muito. Muito obrigada, muito obrigada. É muito recíproco também tudo que eu sinto, você sabe disso, né? Não é porque a gente está aqui, mas é muito recíproco. Você é uma pessoa sensacional, simplesmente sensacional, viu?
Então, gente, a gente termina aqui mais um episódio do nosso Você Pode. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham curtido bastante esse exemplo de mulher, esse exemplo de atriz. E é um orgulho pra gente ter uma atriz tão talentosa aqui, tão pertinho da gente, né? Um abraço bem grande, fiquem ligados para os nossos próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau. Obrigada.